O que me levou na minha infância e na adolescência a relacionar com livros era a biblioteca que havia em casa dos meus pais. Eu sou a última de 5 filhos, sou muito mais nova que os meus irmãos, e lá em casa sempre houve livros muito diferentes, coleções juvenis, policiais, romances, livros de história. E era uma casa muito barulhenta e muito cheia, até porque os meus sobrinhos começaram a nascer cedo, e a biblioteca e o livro era uma maneira de eu me isolar e ter um pouco de sossego. Ler era uma atividade que me permitia ganhar algum tempo para mim. E apesar de uma certa rigidez dos meus pais, eles nunca nos negaram livros. Mais tarde, quando era eu que pedia para comprar, eles nunca me recusaram um livro. A minha formação de base é muito eclética. Eu não fui uma boa estudante, não tinha notas para entrar nas belas artes, mas fiz alguns cursos no Arco, nomeadamente a introdução à pintura e à escultura e o desenho intensivo. E mais tarde fui estudar para a Bélgica. Fiz os exames de entrada nas Belas Artes de Bruxelas e em La Cambre. Tive excelentes notas nos 2 exames e acabei por escolher La Cambre porque o sítio em que a escola está é muito bonito, fica no meio de um bosque. Depois, quando concluí a licenciatura, que ainda era de 5 anos, voltei para Portugal, fiz uma pós-graduação em pintura nas Belas Artes de Lisboa, que acabei por interromper, por não ficar com o mestrado, porque fui fazer o doutoramento na Universidade Politécnica de Valência, que era e que é um doutoramento teórico-prático, que era o que me interessava. Foi justamente no doutoramento que comecei a repensar, ou que repeguei projetos relacionados com livros, e o meu projeto de doutoramento foi uma coleção de livros de artista. E na sequência dessa pesquisa teórico-prática, fiz um pós-doc na Universidade de Rennes 2, na Bretanha, porque eles já há muitos anos desenvolvem o Cabinet du Livre d'Artiste, que é uma biblioteca com mais de 3.000 exemplares, volumes de livros de artista, são muito especializados, e interessava-me ir estudar e trabalhar com eles e, quem sabe, um dia instalar aqui em Portugal um Cabinet du Livre d'Artiste na ESAD, quem sabe. O início da minha prática artística dá-se em Bruxelas. As avaliações finais na Cambre eram feitas parcialmente por júris externos, e quando eu estava no 3º ano, um dos meus júris, chama-se Jean-Marie Strobant, convidou-me para fazer a minha primeira exposição individual. Essa exposição individual foi em 2001, chamou-se Mythologie, num espaço que já não existe, mas que se chamava Cabinet d'Art Contemporain, e foi uma exposição que correu particularmente bem. Foi a minha primeira exposição e eu tive uma crítica no Le Soir e outra na Libre Belgique, e a partir daí eu nunca mais parei. Trabalhei muito, tive um pouco de sorte, e esses primeiros trabalhos que eu expus e o grosso do trabalho que eu desenvolvi na universidade, na faculdade, tinham como assunto, como tema de base, os contos infantis, os contos de fadas, os contos infantis, a tradição oral. Interessou-me muito durante muitos anos, li imenso sobre a psicanálise dos contos de fadas, nomeadamente o Bethlehem e a Marie-Louise von Franz, e interessava-me encontrar pontos de contacto entre estes contos infantis, na relação entre a jovem rapariga ou a jovem mulher ou a criança que se transforma, e o que ela aprende com a avó ou com a bruxa sobre o sexo, sobre o mundo, sobre a morte, sobre o que é esta coisa de um devir mulher.
mas também a relação com o outro. E há uma imagem, digamos assim, que atravessa a maioria dos contos infantis, que é a da floresta. Esta floresta que é o território da transformação, seja ela uma transformação física, no caso de alguns contos, seja ela, e é sobretudo uma transformação psíquica do personagem, que no atravessar desse território hostil amadurece e torna-se adulto. São desenhos com uma grande componente narrativa e naturalmente estabelece uma ponta óbvia com a questão do livro, porque é parte de um texto que é impresso num livro e é quase óbvio dizer que ele volta ao livro. Mas ele volta ao livro também porque, mesmo quando eu estava na escola, como disse, tive um pouco de sorte e comecei a expor com muita regularidade. E uma das coisas que me dava alguma pena, digamos assim, era desmembrar séries de trabalhos. Porque se vendo um desenho de uma série, ou dois, ou um de cada série, ou de repente há séries nos quais eu investi imenso tempo e que mostro uma vez ou duas vezes e depois já só tenho fragmentos. E depois é completamente diferente a ver estas imagens que ocupam um espaço, que se relacionam com este espaço e que não é só uma mostra de desenhos, pode adquirir um caráter mesmo de instalação, numa relação muito específica com o sítio onde é mostrado. E esta coisa que é o formato do livro. O formato do livro tem uma particularidade que me interessa muito, que é a da sequência. O pensar, o decidir a sequência, a questão mesmo da edição, do editar, do escolher todos os aspectos. E de alguma maneira o que me fez muito sentido no início, quando comecei a fazer os livros, agora não é o aspecto para mim mais importante, mas em 2008 foi um aspecto muito importante, que era o de preservar sequências e lógicas narrativas dentro de séries muito diversas, com uma grande diversidade de experiências técnicas ou de abordagens ou de formatos, e o livro, não sendo um catálogo, fixava escolhas, determinadas escolhas que eu tinha feito. O livro sempre fez parte porque quando eu estava no Arco, o Miguel Branco, que era a pessoa que fazia a gestão das aulas de desenho intensivo, pediu-nos a certa altura um projeto de natureza pessoal para nós apresentarmos no fim do ano letivo, e eu já em 1996 e 97 tinha começado a fazer um conjunto de livros pintados, recortados e pintados. E simultaneamente, como o assunto me interessava muito, eu frequentava um curso na Fundação Ricardo Espírito Santo Silva e tive dois professores que também me tinham pedido um projeto pessoal. E eu fui fazendo estes cadernos, que depois levei para La Cambre. O meu exame de entrada em La Cambre, um dos objetos que eu fiz foi um livro composto por folhas de pautas, um livro pintado. Mas a verdade é que, apesar da importância que estes cadernos pintados tiveram, eu nunca olhei para eles como um objeto autónomo fora do contexto escolar. Foi preciso passar de 97 ou 98 a 2008 para eu olhar com outros olhos para estes cadernos, para eu conseguir compreender que estes cadernos poderiam ser uma outra coisa. Parece-me que tem a ver com a aquisição de conhecimento, com outra maturidade e também com pensar que estes objetos únicos, que era também alguma coisa com a qual eu tinha dificuldade em lidar, podiam se tornar múltiplos, podiam se tornar um projeto completamente diferente e muito mais autónomo, independente e circular de uma maneira diferente. Portanto, o livro relaciona-se com a restante obra. Bom, ele relaciona-se de diferentes maneiras conforme o período. No início são cadernos feitos para a escola que respondem a uma primeira tentativa de encontrar uma voz autoral.
Em seguida são experiências que eu vou fazendo e que vou desenvolvendo, mas que não mostro, porque estes primeiros cadernos eles só foram mostrados muito mais tarde. A partir deste período em que eu assumo que isto é um projeto autónomo, no âmbito do doutoramento, eles passam a ser pensados e tratados e produzidos como um projeto artístico no seu todo. Eu não faço só livros. Neste momento, a minha concepção daquilo que é uma publicação, um livro, um projeto de edição, ele foi-se alargando e eu fui tentando explorar outros formatos, nomeadamente os postais e os posters. Muitas vezes estas edições elas estão relacionadas com exposições, mas às vezes não. Dou um exemplo concreto. Os 5 livros, os primeiros livros de cores que eu fiz no âmbito do doutoramento, eles estiveram relacionados com exposições que eu fiz na Bélgica, nomeadamente uma exposição que foi para mim muito importante, se chamava Portrait, Autoportrait Confidence. Mais tarde há uma série que inclui pinturas sobre papel, texto e um livro que se chama Prière de Bonheur, e que inclui um conjunto de pinturas sobre papel, um livro e a escrita de um texto. O trabalho do doutoramento foi exaustivo. Curiosamente, trouxe 2 aspectos muito interessantes à minha prática artística. O primeiro foi o olhar de análise sobre aquilo que havia sido feito e um questionamento que me levou realmente a reformular uma série de processos de trabalho, e foi muito importante e interessante, quase como um efeito colateral extremamente positivo sobre a minha prática. Por outro lado, a própria escrita do documento da dissertação foi muito difícil, liberou-me também para assumir uma parte do trabalho que eu nunca tinha sido capaz de assumir e que tem a ver com uma escrita muito subjetiva, muito pessoal, uma coleção de obsessões, de palavras, de frases, de fragmentos de texto que eu não conseguia colar e que apareciam em vários desenhos, às vezes uma espécie de legenda, às vezes quase como nas pinturas medievais que saem da boca do personagem. E após a conclusão do doutoramento, o que aconteceu foi que eu peguei em toda essa coleção de palavras e de fragmentos e comecei a escrever esta Prière de Bonheur. Portanto, foi não sei se lhe chama um projeto, porque é uma coisa à qual eu ainda volto, passado 6 anos, eu ainda de alguma maneira, o amanhã, que é algo que estou a desenvolver agora, está fortemente ligado à Prière de Bonheur. E o que foi muito curioso nesse projeto e que é muito diferente do resto é que, de repente, as pinturas sobre papel são fragmentos de palavras e de texto que me ajudaram, por assim dizer, a arrumar ideias ou a estruturar o texto que é impresso. De alguma maneira, as pinturas que eu vou fazendo já não tinham personagens ou eram cenas ou encenações para serem texto. E é a primeira vez que eu começo a pensar neste valor de um texto que é pintado, ou que é fruto de uma caligrafia, que é um desenho, que é uma imagem, que não é apenas um texto com uma legenda que vem à parte. E este Prière de Bonheur torna-se uma exposição e torna-se o ponto de partida para um grande conjunto de trabalhos sobre os quais eu ainda estou a trabalhar.
E é claro que faz todo o sentido, de repente, também pensar como é que este texto-imagem e texto impresso, ele volta ao formato do livro. A Prière de Bonheur, curiosamente, foi o único projeto até hoje que recebeu um apoio da DG Artes, a Fundação Carlos Gulbenkian. Na altura chamava-se um acordo tripartido, embora a FLAD já não fizesse parte, e permitiu-me fazer um livro que tem uma particularidade, que é as letras são impressas a ouro. Eu realmente queria dar um caráter muito particular àquele texto que é desenhado e que é impresso. A tiragem de um livro não sou bem eu que a defino, na medida em que estes livros, eles são feitos, são autoprodução. A grande maioria das publicações que eu fiz até agora, sejam eles livros, ou posters, ou postais, eles foram pensados, produzidos e, portanto, foram pagos por mim. E a tiragem depende um pouco até da natureza do livro, do seu formato, do dinheiro, do orçamento que eu disponho, da lógica do próprio livro. Um exemplo muito concreto: os primeiros livros que eu fiz têm todos entre 200 e 250 exemplares. Numa segunda fase em que eu começo a personalizar os livros, a pintá-los, a recortá-los, a cozê-los, etc., eu começo a fazer tiragens mais baixas, porque me interessa justamente questionar esta fronteira entre o objeto que é múltiplo, que sai da gráfica e que são 250 exemplares todos iguais, de um objeto que sai da gráfica, que é inteiramente manipulado, pintado, carimbado, cozido, etc., por mim. E sendo um múltiplo, é um múltiplo em que cada exemplar se torna único. E isso não é viável quando há um grande número de exemplares. Portanto, a tiragem é uma espécie de compromisso entre o orçamento que eu disponho e aquilo que o livro pede. Eu sei que isto pode parecer um pouco esotérico, mas é um diálogo entre a própria natureza daquilo que eu quero, ou da experiência que eu quero propor a partir daquele livro. Porque o livro é também uma experiência. Em primeira mão é a minha experiência, é fruto da minha experiência, e depois também daquilo que ele pede, sugere, ou da relação que ele cria com o outro. As minhas publicações neste momento podem ser encontradas sobretudo em 3 lugares: em Lisboa, na STET, no Porto, na INC, e em Bruxelas, no Office d'Art Contemporain, que é uma galeria com a qual eu trabalho já há vários anos. Pontualmente há um conjunto de feiras, ou de feiras de livros, ou de encontros de livros, no qual eu participo, ou que vão pessoas que levam os meus livros, mas esta questão da distribuição ainda é uma questão muito difícil e acho que não vale a pena sequer falar sobre ela, porque é uma questão totalmente paralela e tem a ver, se calhar, com aspectos mais comerciais. É muito difícil perceber qual é a recepção por parte do público. E quem é o público do livro de artista, para mim é um mistério quase tão grande como quem é o público das minhas exposições. Evidentemente, ao fim de uma série de anos de prática artística, eu sei que há um conjunto de pessoas que segue o meu trabalho. Tenho a felicidade de ter um conjunto de colecionadores que regularmente na Bélgica adquirem os meus desenhos. Muitas vezes, quando adquirem os meus desenhos, também adquirem os meus livros. O público ele é variado conforme o lugar onde os livros são mostrados. Eu tenho dedicado também a um conjunto de projetos paralelos ligados à edição, como iremos falar do tipo PT ou do que um livro pode. E tenho encontrado pessoas muito jovens que estão a iniciar o seu percurso, com quem eu troco livros,
que é uma coisa que me dá muitíssimo prazer, e tenho encontrado pessoas, colecionadores ou outros artistas, etc., que não compreendem forçosamente que projeto é este, mas que se podem interessar. É difícil perceber quem é o público. Eu acho que o público ele está mais relacionado com o contexto e com o evento do que propriamente com a questão do livro. Pelo menos essa é a minha experiência neste momento. Portanto, estes livros são mostrados em vários contextos, que é o da galeria, que é o das feiras, que é o das conferências, que é o dos encontros. Quando são contextos de galeria ou um contexto mais institucional, em Portugal ainda não tive a oportunidade, mas na Bélgica já tive a oportunidade de expor os livros, com e sem desenhos originais. Ou seja, os livros em si são encarados como suficientemente interessantes para serem objeto de exposição, mas lá está, essa também não é uma opção que parta de mim, não é? É um diálogo com o meio artístico, com os outros, com as pessoas que se interessam por estes assuntos. E peço desculpa, agora hesitei, Ana. Portanto, segundo a minha visão, como é que eu defino o livro de artista? Eu não consigo definir o livro de artista. Eu não consigo definir o livro de artista para já porque estou mergulhada num questionamento sobre o que é que estes objetos, o que é que eu aprendo com eles. Eu não consigo definir o livro de artista porque eu também não o consigo definir neste momento de maneira muito concreta naquilo que é a minha prática. Portanto, não consigo fazer o trabalho de análise sobre a coisa enquanto estou a trabalhar sobre a coisa. A minha definição, eu chegarei a ela, sem dúvida, ou a várias, neste momento, depois de ter lido o livro da Joanna Drucker ou da Anne-Marie Glandel-Courrat, que são os dois com os quais que eu li com mais atenção, com mais empenho, com mais... Há esta frase da Anne-Marie Glandel-Courrat que eu rememoro bastantes vezes, que é Le livre n'a pas un sens, il est son sens. Ou seja, o livro ele não tem um sentido, ele não transporta apenas um conteúdo, ele não é apenas suporte de um conteúdo, ele é o seu próprio sentido, como aliás qualquer objeto artístico. Há alguns anos atrás eu fui convidada pelo Pedro Vieira de Moura a ser uma das sócias fundadoras de uma associação que se chama a Oficina do Cego, porque por uma coincidência muito engraçada o Pedro viu os meus livros. Eu fui convidada para uma Bienal na Coreia do Sul e fui à Embaixada da Coreia do Sul, onde encontrei uma senhora extraordinariamente gentil que me deu uma série de indicações de catálogos, etc. E eu ofereci um dos meus livros a essa senhora, que é a mulher do Pedro Moura, que me mandou um e-mail passado umas semanas a pedir para me conhecer e para me encontrar. E foi um belíssimo encontro. Eu já tinha ouvido falar dele, mas não o conheci pessoalmente. E o que aconteceu através do Pedro foi não só que eu fui sócia fundadora da Oficina do Cego, como eu encontrei uma série de pessoas a quem eu já tinha comprado edições, mas eu não conhecia as pessoas. Como eu tinha vivido fora muito tempo, eu tinha comprado livros pela internet, por exemplo, da imprensa canalha, ou a André Lemos, da Opuntia Books, e de repente, a partir da oficina, eu tive uma visão completamente diferente do panorama da edição. Eles não têm nenhum interesse por livros de artista, nitidamente interessa-lhes a fanzine, interessa-lhes os projetos coletivos, mas eu aprendi muito com eles. E vi projetos de enorme qualidade que eles fazem, com muito poucos meios.
uma das coisas que eu aprendi por via da oficina é que a oficina começou a produzir um jornal. O primeiro editor foi o Luís Henriques, o segundo foi o José Feitor, e pediram-me para ser a editora do terceiro jornal. Eu nunca tinha editado nenhum projeto coletivo, nem nunca tinha trabalhado desta maneira. Estava muito pouco à vontade, até porque eu nunca aprendi a fazer o design, nunca aprendi paginação, nunca aprendi a trabalhar nos fecheiros para a impressão final. Sempre tive de trabalhar com alguém. E o trabalhar em coletivo para mim foi uma aprendizagem incrível. O meu entusiasmo foi tal que na realidade eu juntei muito mais conteúdos do que aqueles que me teria sido permitido publicar, e algumas coisas até ficaram de fora. O trabalhar em coletivo também me permitiu contactar pessoas que eu gostava, ou seja, foi um ótimo pretexto para contactar pessoas com quem me apetecia trabalhar. Curiosamente, mais ou menos pela mesma altura, eu tinha enviado livros ao Brad Freeman, que é o editor do Journal of Artists Books, que é um jornal especificamente sobre livros de artista. E curiosamente, mais ou menos por esta altura, eu começo uma troca de correspondência com o Brad Freeman, que me diz de uma maneira muito aberta, que não sabe nada sobre Portugal nem sobre o panorama português, que me diz que troca correspondência com outra portuguesa, que é uma Catarina Figueiredo Cardoso, que eu conhecia mal, que já tinha visto algumas vezes, mas que era uma pessoa que eu conhecia muito, muito mal na altura. E o Brad desafia-nos, às duas, a propor um número português para o Journal of Artists Books. Bem, o que acontece é uma torrente de coisas que vão acontecendo ao mesmo tempo, que se vão encadeando umas às outras. A Catarina torna-se uma parceira de trabalho numa série de projetos, a começar pelo Journal of Artists Books. Eu ocupei-me mais da parte gráfica, fiz a capa, fiz um booklet, mas também escrevi um artigo sobre a oficina, propus a algumas pessoas, enfim, realmente foi um trabalho muito fundamental para mim. Muito fundamental porque permitiu-me compreender que eu não estava assim tão sozinha na produção destes livros de artista, que havia um interesse, que havia outras formas de pensar nestes projetos de edição. E a certa altura o David Gagnon, que é o editor da Ghost, junto com a Patrícia Almeida, propõe à oficina fazer uma residência no Ateliê Real. E parecia-me que tudo se encaminhava para qualquer coisa que a mim me fazia muito sentido na altura, mas que eu não sabia que não conseguia fazer sozinha, que era organizar uns encontros. Para mim não bastava editar. Aliás, para mim ainda hoje não basta editar. Só produzir um objeto. Isso é importantíssimo, mas há toda uma questão de um coletivo, de uma ideia de um coletivo, ainda por cima num país como o nosso, em que 2011 deixa de haver um Ministério da Cultura, em que há pouquíssimo apoio para a cultura, em que o sistema galerístico é extremamente fechado, a meu ver, em que é fundamental as pessoas, os artistas, os praticantes, que é uma palavra um pouco estranha, mas que eu acho que faz sentido, juntarem-se. Esta coisa da edição também tem esta dualidade muito interessante, que é, somos todos artistas, podemos estar a trabalhar neste contexto galerístico e institucional e podemos criar uma outra coisa, uma outra forma de trabalhar, de produzir, de trocar, eu diria até de viver. E após a residência da oficina do Cego, eu estava muito interessada em debater as questões da publicação, da divulgação, da distribuição, e portanto fui ter com o David e com a Patrícia e perguntei-lhes
se eles se interessavam em organizar um conjunto de conferências. Eu tinha uma série de ideias muito confusas, o David, que já faz algum comissariado e sobretudo produção há muito tempo, foi de facto a pessoa que organizou, porque eu tinha ideias tinha demasiadas ideias e muito confusas. Aliás, o que um livro pode, este magnífico título, é fruto de um trocadilho que o David, que é francês, faz. E no início somos esta equipa muito pequena, que é a Cláudia Dias, que também estava na oficina, eu, o David e a Patrícia. Logo na segunda edição juntou-se a Filipa Valadares, da STET, porque eu não sei ainda bem explicar isto. Vou dar um paralelo. Há um trabalho do Joseph Beuys que eu gosto muitíssimo, que é um trabalho em que ele é convidado para documenta, e o Beuys não faz um objeto. Ele não materializa um objeto. O que ele faz é um conjunto de encontros, de conversas, de debates abertos sobre todo o tipo de temas. O que eu acho maravilhoso nesse trabalho que o Joseph Beuys propõe é: ele não dá lições, ele não dá uma aula. Ele promove um espaço de diálogo totalmente aberto e democrático naquilo que é verdadeiramente uma partilha. Por muito utópico que pareça, eu no início queria pensar as conferências como um espaço de partilha. É por isso que eu gosto tanto do livro, porque para mim, do título, porque o que um livro pode, neste caso o que as edições podem, é de facto criar uma comunidade em torno de um assunto muito vasto e diversificado e heterogéneo que nos une. As conferências continuam, são temáticas, e quanto mais o tempo passa, mais me faz sentido que de alguma forma estas conferências, estes encontros, eles não são uma coisa à parte, eles são verdadeiramente uma extensão da minha prática artística. Atenção, eu não sou o Joseph Beuys, nem tenho a capacidade, nem o carisma do Joseph Beuys, mas eu sinto que estas conferências, elas são geradoras de dinâmicas muito, muito interessantes, e de uma maneira algo confusa eu sinto que elas são a parte política daquilo que é o meu trabalho artístico, e que tem a ver mesmo com esta criação de redes de trabalho e criação de parcerias. É preciso dizer, porque é muito importante para mim em termos éticos, que nenhum de nós ganha dinheiro com estas conferências. Isso também implica que nenhum de nós pode pagar às pessoas que convida para dar as conferências. Não há nenhum aspecto comercial subjacente a estes encontros. E para mim isso é um aspecto muito importante para frisar. Portanto, o projeto tipo PT, no fundo, é uma consequência natural de todos estes encontros, desta dinâmica que se vai criando entre aquilo que é o meu trabalho individual no ateliê, aquilo que é o meu trabalho artístico, que está relacionado com exposições ou com um desejo meu de fazer um objeto. E esta outra vertente que se vai criando, que é uma vertente ligada à associação, à Oficina do Cego, que eu posteriormente deixei, mas à edição do JAB, a uma relação de trabalho intermitente que se vai criando com o Brad Freeman, às conferências e a muitos outros encontros que eu vou fazendo ao longo dos anos. O tipo PT nasce assim, nasce fruto deste conjunto de encontros, desta boa possibilidade que foi ganhar uma bolsa para ir para Rennes e ter tido 6 meses para pensar o que fazer com todo este material que eu tinha começado a juntar, qual era a pertinência
como é que era possível divulgar estes trabalhos pelos quais eu tenho admiração, como o projeto da Ghost, ou como a Câmara Foto, ou outros projetos mais relacionados com desenho. Como é que era possível mostrar isto fora de portas. Estudei a possibilidade de se abrir uma biblioteca especificamente sobre livros de artista cá em Portugal, o que na altura, e penso que ainda hoje, infelizmente, é muito difícil porque, para além da falta de conhecimento que eu acho que ainda existe sobre esta área de estudo, não há, de uma maneira concreta, dinheiro para investir. E o arquivo virtual parecia-me uma espécie de suficientemente gerador de possibilidades, suficientemente funcional para divulgar, fácil de manter, e parecia-me que tanto a Catarina Figueiredo Cardoso, que também está a fazer um doutoramento nesta área, como eu, éramos capazes de estruturar algo suficientemente aberto sobre a questão da edição, não forçadamente sobre o livro de artista, mas sobre a edição de autor e de artista, que fosse pertinente e que nos permitisse apresentar o panorama português fora de Portugal, visto que, por razões diferentes, tanto ela como eu viajamos bastante, e eu, como professora, quase que posso usar, quase não, eu como professora posso usar o tipo PT como uma ferramenta pedagógica, visto que na ESAD há uma disciplina criada pela Ana João Romana que se chama Livro de Artista. E o tipo PT tem estas valências, que é ser uma espécie de cartão de visita para o exterior, e é trilingue, embora as traduções continuem muito atrasadas. Há uma tentativa da nossa parte de criar um arquivo trilingue. É uma ferramenta pedagógica, é também um arquivo, e é um arquivo que tem o seu, a meu ver, a longo prazo terá o seu grau de importância por várias razões. A primeira razão, trata-se de documentar livros ou projetos gráficos que, regra geral, têm uma tiragem muito curta e, portanto, que desaparecem rapidamente. Há uma coisa que é um aspecto ainda que eu tenho que explorar mais no arquivo e que eu gostaria de ter tempo a explorar mais, que é, conforme vou criando entradas para determinados artistas, vou criando um historial sobre a prática editorial daquele artista. Isso, por exemplo, no caso da Lourdes de Castro, que já tem várias entradas, é extremamente interessante ver a primeira entrada é dos anos 60 e a mais recente é agora muitíssimo atual. É curioso ver a diversidade de publicações e de projetos editoriais que ela vai criando. E outra coisa são redes de parcerias, porque em tudo o que é relativo aos periódicos ou às coleções é engraçado ver, por exemplo, como é que determinados artistas se vão juntando para desenvolver projetos editoriais, como é que esses núcleos, essas dinâmicas se vão estabelecendo. Portanto, o arquivo não é um arquivo morto, é um arquivo muito vivo. Ele é feito em parceria com a Catarina Figueiredo Cardoso, nós vamos tentando atualizar anualmente. As atualizações estão relacionadas com o Portuguese Small Press Yearbook, que é outra vertente do projeto tipo PT. Na realidade, há aqui uma partilha de tarefas, que é: eu estou responsável pelo arquivo online, tenho a maior liberdade de fazer a gestão do arquivo online. A Catarina está responsável pelo PSPY e tem toda a liberdade de escolher os conteúdos e de tomar decisões em relação à revista. Nós partilhamos as despesas, não temos apoio para este programa, embora no início tenha havido um grande esforço para pedir apoios a algumas entidades, nomeadamente à DG Artes e à Fundação Carlos de Gulbenkian e ao Instituto Camões. Infelizmente não houve nenhum tipo de apoio financeiro nem logístico para começar a criar o projeto.
Mas a verdade é que para mim faz sentido, e para a Catarina é uma das vertentes do seu doutoramento. Para mim faz sentido porque, mais uma vez, eu encaro isto também como uma extensão da minha prática artística. Portanto, este investimento económico que é feito anualmente no tipo PT, para mim é encarado como um investimento em comprar papel para fazer séries de desenhos ou material de trabalho. Aquilo é um material de trabalho. E é um material de trabalho que reverte nas aulas que eu dou, na maneira como se calhar organizo, quando leciono livros de artista, como organizo uma parte das aulas, ou tenho sido convidada com muita regularidade para falar sobre livros de artista e uso o website para fazer uma apresentação do que eu chamo um panorama alargado português. E dentro daquilo, daquilo que nos é possível e viável e dentro das nossas próprias condicionantes várias, vamos tentar, e falo por mim e pela Catarina, porque é uma promessa, digamos, que temos uma à outra, temos feito uma à outra, vamos tentar continuar a desenvolver isto. Portanto, a minha prática de docência, ela também está muito ancorada nesta prática de uma conversa contínua e fluida naquilo que eu acho que é a única forma viável de ensinar arte ou qualquer coisa que tenha a ver com arte, e que é por via do ensino tutorial. Eu não acredito de todo no modelo académico do exercício do exercício vindo apenas do professor Eu não acredito que para se aprender qualquer coisa sobre arte a coisa tenha que estar fora. Eu acredito que ela tem que vir do aluno e, portanto, esta ideia de uma partilha, de uma conversa, de uma tutoria, de alguma maneira é o que reúne tudo isto. Não me interessa muito a ideia do professor que detém todo o conhecimento e a autoridade. Eu não tenho nenhum tipo de relação com isso. Não é de toda a posição que eu tomo. Por isso, a pergunta é: como se relaciona a tua prática da docência com todas as atividades que desenvolves em torno do livro de artista? Não é uma relação muito direta, mas eu acho que tem a ver com um sistema de posicionamento e uma posição ética em relação àquilo que é a partilha e disseminação de conhecimento. Fiz este livro quando ainda era aluna do Arco. Os meus professores tinham pedido um projeto individual e este livro, com um conjunto de outros, foram a minha primeira tentativa de encontrar uma voz autoral, o que me parece muito curioso, que é uma série de aspectos nestes livros que eu continuei a desenvolver mais de 10 anos mais tarde nas séries de desenho autónomos e noutros livros. Há uma componente muito lúdica nestes cadernos que são fabricados com restos de papel e com materiais pobres e que reside numa espécie de regra do jogo inventada que consistia em agregar um conjunto de folhas e ter que tirar partido da plasticidade dessas folhas, ou seja, nunca arrancar. Eles têm uma componente narrativa muito forte. Já há uma série de palavras e de fragmentos de texto que povoam estes cadernos. Alguns deles partem ou de músicas ou de poesias. Nesta altura eu apaixonei-me por um livro do Alberto, que é para mim uma referência muitíssimo importante, porque me identifico muito com algumas das personagens, por assim dizer, que ele cria. E
uma das primeiras frases de um dos seus poemas é: será feita de aves a primeira sensação da manhã. E este caderno chama-se O Meu Tempo é como o Voo dos Pássaros e data de julho e agosto de 1997. Este caderno foi feito durante a minha entrada para uma escola que se chama La Cambre, na Bélgica. Eu tinha comprado um CD que tinha umas músicas de música clássica de um compositor que se chama Liszt, e tinha encontrado estas folhas, que são folhas de uma pauta, e durante a semana do exame tínhamos vários exercícios para fazer, desenhar um modelo nu, tínhamos um conjunto de entrevistas, etc. E também tínhamos um pequeno projeto individual que tínhamos que apresentar no fim da semana, na última entrevista. E eu fiz este caderno ao longo daquela semana, que fez parte da minha prova de admissão à La Cambre e data de setembro de 1997. Fiz estes livrinhos para uma exposição que se chamou Autoportrait Confidence. Eu já tinha a maqueta do primeiro livro da série dos livros de cores feita, e fazer estes livrinhos e apresentá-los na inauguração da exposição foi uma forma de fazer um teste, de continuar a pensar no projeto que eu queria desenvolver, e estava relacionado com a forma que o Convite adquiriu nesta exposição. Estes livrinhos foram todos feitos a partir de fotocópias de desenhos e foram tiragens muito pequenas, de 30 exemplares, numerados e assinados, e datam de 2007-2008. Este conjunto de livros, que eu chamo uma coleção, a coleção dos livros de cores, foi feito para o doutoramento. É a parte prática do meu doutoramento em artes visuais intermídia, feito na Universidade Politécnica de Valência. Estes livros têm uma componente autobiográfica grande. Aliás, o primeiro, este livro de grafite, começa com uma espécie de autorretrato. Uma mulher que se senta numa mesa muito precária, cuja cabeça, que está deitada em cima da sua mesa de trabalho, espalha, do cabelo saem linhas, portanto, da cabeça e do cabelo já sai uma espécie de desenho que é desenhado quase sem ver. E a sequência deste livro inclui uma série de tarefas que parecem tarefas domésticas, mas que são também tarefas do ateliê. Muitos destes personagens têm batas e vestidos sujos ou velhos, ou estão a fazer ações um pouco estranhas de modelar. E esta personagem, que no fundo funciona assim como um autorretrato, ela vai aparecendo pontualmente. Há lãs, há coisas que se cosem, há linhas que dão volumes a corpos e que são desenhados por outros personagens. Os personagens desenham-se uns aos outros ou tricotam os seus próprios corpos. E neste livro surge uma frase que foi uma frase bastante importante para mim durante alguns anos, e que é: a mão que desenha escreve a palavra. O texto, a partir de uma certa altura, começa a ganhar relevância. Este é o livro vermelho, e é um livro que contém um grande número de personagens femininas permanentemente em transformação. São corpos muitas vezes ou incompletos ou vazios, ou que só existem completos pela sobreposição de outros corpos. No fazer destes desenhos, eu encontrei um novo processo de trabalho muito liberador, que era o de fazer os desenhos, fotocopiá-los ou passá-los pelo scanner, recortar essas cópias, refazer, alterar, adulterar, trabalhar no verso das folhas, pensando as transparências de uma outra maneira. E este livro permitiu-me com grande clareza pensar a frente da folha, o interior, e que esse interior ele quase pode funcionar
como uma folha à parte, ou seja, este desenho ele é repetido frente e verso como uma espécie de desenho que é um segredo no meio. Alguns dos personagens eles aparecem repetidos. A narrativa ela não é propriamente linear nem coerente e alguns destes personagens vão aparecer no livro azul. Dentro desta coleção, propositadamente, os livros podem ser vistos individualmente, mas podem também, há um cruzamento de umas histórias para as outras. As referências literárias são para mim muito importantes. É claro que quando eu refiro isto, estou a pensar no meu interesse pelos contos do Jorge Luís Borges ou do Paul Auster. As capas, no caso do livro vermelho, são a reprodução das cartolinas que tinha em cima da mesa e que acumulavam todos os restos da tinta que iam ficando. Este livro inicialmente chamava-se o livro branco, por força das circunstâncias e porque esta frase Is This Me tornou-se muito presente, habitualmente é chamado Is This Me. Trata-se de um leporel com mais de 1,90 m e que retrata uma espécie de procissão. Interessa-me também esta ideia de uma procissão, de um desfilar de personagens e que vou desenvolver posteriormente noutros trabalhos. Este livro não tem propriamente um tema, mas digamos que há algo que o percorre e que são estes corpos que estão entre o espaço de nascer, entre o espaço de se afundarem na terra, entre um rito de passagem. E o início e o fim tem este personagem, que é um personagem muitíssimo semelhante e que no fundo questiona Is This Me? Na sequência deste livro vem o livro negro. O livro negro tem a particularidade de não ter propriamente uma capa, ou seja, o livro ele começa nesta sequência de fragmentos de rosto que nunca estão completos e como são feitos a partir de sobreposição de papel vegetal, percebe-se que são como um palimpsesto, tanto no início como no fim. Eu diria que é um rosto em permanente transformação, uma espécie de metáfora para uma herança, para uma transmissão, para qualquer coisa que nós vamos inevitavelmente herdando de todas as gerações. E o miolo é composto por um conjunto de desenhos com cenas que eu relaciono com cenas de família, de encontros de família ou de reuniões de famílias. São cenas que contêm alguma violência, em que os personagens por vezes também se desenham uns aos outros, também se vão compondo uns aos outros. O último livro desta coleção chama-se o Livro Azul. O Livro Azul, a matriz, digamos assim, do livro, que dá origem ao livro, está na capa, portanto tem um funcionamento ligeiramente semelhante ao Livro Negro. É um desenho que eu fui desenhando, que fui passando pelo scanner e fui alterando. É uma série de páginas que literalmente são páginas compostas a partir da mesma matriz. Logo no início parece que o livro acaba, teríamos tendência de voltar atrás, ver como é que é se começarmos a folhear o livro a partir do seu fim. Na realidade é um livro que não tem início nem fim. Estes livros, o livro de grafite tem 200 exemplares, os outros livros têm 250 exemplares. Os aspectos técnicos, como os agradecimentos, ou o número de depósito legal, etc., eu não dei grande relevância, quis que fossem detalhes muito discretos, apostos em cantos e não
não estão na primeira página nem na última, são apenas um detalhe. E estes livros foram apresentados às vezes em relação a uma exposição, outras vezes foram apenas apresentados em galerias ou em lojas especializadas. Este livro não tem título, foi o primeiro livro que eu usei um método diferente. O livro é todo ele impresso a preto e branco, são apenas 120 exemplares e todos os 120 exemplares são cozidos, pintados e carimbados à mão. O que acontece é que temos um múltiplo em que cada exemplar é único. Eu mandei fazer na Baixa, na Rua dos Fanqueiros, um conjunto de carimbos com desenhos específicos para poder preencher partes deste livro. Este livro também tem outra particularidade que o faz, que o torna bastante único na minha produção, e que é a primeira vez em que eu assumo a escrita deste texto, que já não são fragmentos de texto, é um texto corrido e que é um ouro-bouro, ou seja, é um texto em que, se chegarmos à última frase, nós podemos continuar a ler e ele continua a fazer sentido. Portanto, a última frase é: nós estamos sempre de pé porque não nos conseguiram cortar a cabeça. E todo o texto é sobre um desmembrar e um reconstruir de um corpo. A partir do livro sem título, eu decidi começar a colecionar, a recolher e a trabalhar sobre todos os fragmentos de texto que são como uma espécie de obsessão e de pretexto para várias séries. Há um conjunto de palavras que me assombram, por assim dizer, e durante algum tempo, eu diria cerca de 1 ano e meio, escrevi esta Prière de Bonheur, uma espécie de prece, de oração para a felicidade. E como se tratou de um texto particularmente difícil para mim, o que aconteceu como método de conseguir escrever e de ir pintar é que pintei as palavras. Pintar as palavras permitiu-me pensar no texto de uma outra maneira e compor o texto. Este foi o único livro em que eu recebi um apoio da Fundação Calouste de Gulbenkian, da DG Artes, porque este livro foi pretexto para uma exposição com o mesmo título, Prière de Bonheur, e a exposição consistia na mostra das pinturas originais e no lançamento do livro. O texto no livro ele é impresso a ouro. Foi um livro particularmente caro e felizmente tive o apoio da Fundação Calouste de Gulbenkian. O ouro, as letras a ouro, como não têm verniz, são quase ilegíveis e vão-se espalhando por estas páginas, e apenas no fim podemos ler o texto completo nesta folha volante em papel vegetal. Trata-se de um texto com uma voz feminina e que se inicia com eu, sujeito masculino, nós, plurais e femininas. Nós que somos apenas quase e que estamos em devir, em azul e em vermelho, como um grande autor, porque este grande autor que eu aqui refiro trata-se de Henri Bouchot, que é um autor belga que escreveu uma trilogia sobre Antígona e Édipo. E mais uma vez há aqui uma citação literária que é para mim fundamental na construção deste trabalho, e data de maio de 2010. Este projeto é algo complexo, são diários, são 2 diários
são 2 simulações de diários. Ao longo dos anos tenho sentido que as pessoas, o público em geral, projeta muito sobre o meu trabalho, sobre esta narratividade do meu trabalho, e comecei a fazer um conjunto de autorretratos com a mão esquerda, ou desenhar sem ver. Comecei a fazer um conjunto de exercícios, olhando para o espelho, às vezes de memória, com algumas plantas também, mesmo para juntar um conjunto de desenhos como um diário gráfico. É claro que estes desenhos foram todos editados e foram escolhidos, e a matriz do livro, eles são impressos neste azul. Posteriormente, todos estes cadernos, eles são intervencionados, eles são carimbados, há palavras que eu vou escrevendo, há manchas que faço com papel químico, há rasuras nos textos que escolhi e há colagens que vão sendo apostas. Para além destas intervenções, há páginas que são propositadamente rasgadas, ou este papel químico que é colocado, há um mapa e um selo e umas costuras que vão aparecendo, e, portanto, todos estes elementos que vão variando de um caderno para o outro, mais uma vez colocam a questão de um múltiplo que se torna um objeto único. Foram escolhidos alguns fragmentos de textos escritos por mim, e este livro acaba por ser assinado como nós às vezes assinamos ou escrevemos o nome nos nossos cadernos, e há fragmentos de texto que são meus e há fragmentos de texto que eu fui buscar a livros que me interessavam, nomeadamente a um texto que para mim foi muito marcante, que é O Corpo enquanto Arte, do Don DeLillo, e para este segundo diário, um livro da Christa Wolf que se intitula Medeia. O segundo diário ele é um pouco mais pequeno. Tem também um fragmento do Tonio Kruger do Thomas Mann, e o funcionamento dele é semelhante. Trata-se de um conjunto de desenhos impressos a preto e que vão sofrendo algumas intervenções. São sempre autorretratos, ao espelho, ou com a mão esquerda, ou na altura tinha 2 ou 3 espelhos de grandes dimensões e, portanto, por vezes desenhava o reflexo com todas as deformações que acabam por acontecer quando estamos a desenhar uma imagem sem olhar, ou uma figura sem desenhar diretamente, olhando para ela. Os livros também são sempre recortados e pintados de maneira diferente, e a ideia era mesmo um pouco como no seguimento do doutoramento sobre o autorretrato e a autorrepresentação, criar uma ficção de si. A partir de uma matriz única, imaginar que cada diário gráfico pode ser uma Isabel, uma personagem completamente diferente. E por isso, sem tornar estes livros excessivamente barrocos, porque tratam-se de intervenções relativamente modestas, era importante dar a maior variedade possível. Há uma contradição nestes objetos, tal como no Sem Título e tal como mais tarde, como recentemente propus no Caderno Português, que é serem objetos produzidos industrialmente por uma gráfica, e é por isso é que eu digo que há uma matriz que é impressa a preto e branco, e quando são manualizados, e quando eu altero as capas, e quando proponho intervenções tão variadas,
O que eu estou quase a tentar sugerir é o projeto utópico de que cada pessoa que se interessa por estes livros pode ter o seu próprio livro. Não só porque eu produzi alterações, mas porque quando adquire estes livros, de alguma maneira os vai manusear, folhear, etc., também os vai marcar com a sua própria experiência. Esta edição trata-se de um múltiplo com 20 exemplares, intitula-se Procissão e foi feita a convite de Mike Goes West, ou seja, do António Coelho, que tem um belíssimo ateliê de serigrafia do outro lado do rio e que pontualmente convida artistas para fazerem projetos. E eu passei um mês de agosto a experimentar a técnica da serigrafia que nunca tinha experimentado. Visto que era apenas um mês de trabalho e que eu sou particularmente lenta a desenhar, optei por repegar nesta ideia da procissão, e há um conjunto de personagens que desfilam e há uma personagem feminina principal que se repete de um lado e do outro. Foi muito interessante para mim trabalhar com uma técnica nova, embora devo dizer que parece-me que não tenho grande apetência para trabalhar com serigrafia, embora goste muitíssimo de gravura e gosto particularmente do lado rude do linóleo. Eu chamo-lhe um projeto editorial porque eu, a certa altura interessou-me e interessa-me ainda explorar os limites desta coisa, por assim dizer, que chamamos livro, mas que pode parecer um livro e ser outra coisa. Neste caso, este objeto gráfico foi feito a convite da Catarina Figueiredo Cardoso e foi coproduzido por ela. Não tem propriamente um título, mas tem umas frases que se repetem, que é o estar amanhã, fazer-se agora, fazer-se presente, ser agora. Parece um livro porque nós podemos realmente folhear como um livro e percebe-se que as folhas encasadas, porque elas não estão agregadas, são geradoras de outras leituras, de outras palavras e de outros sentidos, e há uma variante de cor propositadamente forte, são quase cores complementares, embora não completamente. Mas nós podemos pegar nesta edição e assumir que não é um livro. Será um póster? Será um póster ou será um livro ao qual eu altero o sentido das páginas e, portanto, mais uma vez, posso construir um outro livro num outro formato e vou criar outras palavras. Acaba por haver também um convite para que a pessoa que adquire ou que detém esta publicação, ela decida qual é a forma que esta publicação ela vai adquirir. Uma das particularidades desta publicação é que quando fiz as matrizes originais, que têm aproximadamente a mesma medida do múltiplo, eu já antevia esta possibilidade de se alterar o sentido da leitura e a forma de funcionamento, criando novas palavras pelo encasamento das páginas. Amanhã, depois de amanhã, foi feito o convite de uma editora que se chama Párias. Eles têm um conjunto de condicionantes para produzir as suas edições, que há um X número de páginas a preto e branco e no formato A5,
e em 2013 eu comecei a trabalhar sobre as condicionantes que me deram. Foi um belíssimo desafio, porque de repente do meu caderno eu consegui criar um caderno dentro de um caderno. Esta palavra amanhã é uma palavra sobre a qual ainda estou a trabalhar ao fim de 2 anos. Recentemente fiz uma exposição no Centro Cultural de Cascais com este título. Foi a primeira vez que usei fotografia numa publicação e, aliás, neste mesmo ano, poucos meses depois, fiz um conjunto de postais. Eu iniciei um conjunto de postais. Como o livro é impresso a preto e branco, eu introduzi alguma cor pintando algumas palavras e, sobretudo, pintando estas lombadas de vermelho, como já havia feito no Prière de Bonheur e noutros livros. E assim, mais uma vez, tenho um múltiplo que funciona como um livro único. Este pequeno livro foi feito a convite do Alberto Casiraghi, editor das edições Pulcino Elefante. Trata-se de um editor italiano que edita estas plaquetes que têm sempre o mesmo modo de funcionamento, que é, há uma frase, que é o mote do livro, e há uma colaboração, regra geral, entre quem escreve a frase e quem faz a imagem. E todos eles são impressos em tipografia de caracteres móveis. A Catarina propôs a frase: a casa é a vida e a biblioteca é o mundo. E eu propus à Catarina, em vez de fazer um desenho, fazer uma colagem, e que cada livro tivesse uma colagem com a mesma matriz, mas com papéis diferentes. Em 2013 foi-me oferecida uma bolsa de pós-doutoramento pela Universidade Rennes 2, na Bretanha, no norte de França, e estive 6 meses na universidade, onde pude estudar no Cabinet du Livre d'Artiste, que tem uma coleção belíssima de edições, das mais variadas, nomeadamente livros de artista. No Cabinet du Livre d'Artiste encontrei alguns exemplares daquilo que se denomina comumente como arte postal, que é um tipo de suporte que tendeu a desaparecer ao longo dos anos, por razões óbvias, mas estando isolada numa pequena cidade de província em Rennes, eu achei que me fazia sentido na altura recuperar essa ideia de enviar um postal que eu chamei os postais de província. Os textos são em francês, visto que eu estava a viver em França naquele período, e também porque vivi na Bélgica e tenho uma relação muito forte com a língua francesa, e são textos simultaneamente muito pessoais, que incluem citações veladas a textos antigos que me fazem sentido, como por exemplo o Cântico dos Cânticos, que é para mim um texto muito, muito, muito importante. E eu enviei este conjunto de postais a amigos, colegas, pessoas com quem trabalho. E foi muito curioso, as pessoas não estão habituadas à dádiva ou a receberem este objeto que não pede nada, não anuncia nada, não é um convite para uma exposição, não é, há uma ambivalência na relação, houve uma ambivalência nas reações que algumas pessoas mostraram a estes objetos, e eu gostei dessa provocação que fiz quase involuntariamente. Não tinha propriamente pensado na reação que as pessoas iriam ter, e recebi tantas reações controversas que repeti novamente os postais em 2015, com frases um pouco mais curtas,
mas eu diria que igualmente pessoais e que têm a ver com esta questão do amanhã. Uma nota sobre estes postais é que todas as imagens têm a ver com espaços que eu habitei temporariamente ou de forma ou com maior duração, que é o apartamento em Cascais, o apartamento em Rennes, uma casa onde passei férias várias vezes no Algarve e o apartamento nas Caldas da Rainha. Entre os vários projetos coletivos que fiz nos últimos anos, proponho destacar apenas este, é a revista Bíblia, o número 31, que comemorou os 40 anos do 25 de Abril. O editor da Bíblia é o Tiago Gomes, que gera o projeto desde o início. A Bíblia é uma revista a periódica e que sempre funcionou como de forma colaborativa. O Tiago nunca teve um grande orçamento. A Bíblia para mim foi um marco quando eu era mais jovem. Foi talvez a primeira revista aos meus olhos verdadeiramente surpreendente e estranha. E eu, quando era aluna do Arco, comprava alguns números. E a Bíblia para mim, ao longo das décadas, do tempo passar, reuniu algumas referências importantes no mundo português, pessoas até que mais tarde foram meus colegas, como o Pedro Cabral Santo, ou como o Fernando Brito, ou a Patrícia Almeida, que aliás foram convidados para este número. Este número, o editor foi o Tiago, a Catarina Figueiredo Cardoso e eu coproduzimos e tentámos, dentre as pessoas que já estavam habituadas e já colaboravam há mais tempo, tentámos convidar algumas pessoas novas. Não vou dizer a lista de nomes porque é muito extensa, mas gostava de sublinhar que o design é feito pelo Luís Alegre, a impressão foi em riso e a capa foi impressa em serigrafia. Os projetos colaborativos para mim são muito interessantes, os que correm bem, os que correm mal, são sempre surpreendentes, porque todas as pessoas têm experiências muito diferentes e relações muito diferentes com os livros e com este aspecto político da divulgação e da forma de divulgação destes suportes. E por isso foi um prazer fazer este número da revista Bíblia, que contou com várias gerações de artistas e de designers e de poetas portugueses. Este pequeno livro não tem título, mas como tem uma casa bordada na capa, podemos designá-lo assim. Foi feito a convite do Homem do Saco, mais precisamente do Luís Henriques, que foi meu parceiro, por assim dizer, na Oficina do Cego e depois fundou o seu próprio projeto, o Homem do Saco, com outras pessoas, e nomeadamente um grande grupo de poetas. O Luís deu-me carta branca e eu fui buscar alguns elementos que aprecio particularmente, nomeadamente este tipo de papel de arroz, o papel japonês. Fui traduzir e reescrever blocos de texto que tinham sido impressos em francês nos postais do subúrbio. Eu fui revisitar esses blocos de texto e transformei-os e acrescentei coisas. E o Luís ensinou-me a imprimir com caracteres de chumbo na sua oficina, e as pequenas imagens são linóleos que eu havia feito ainda na época da escola e são alguns linóleos que eu gostava particularmente. Mas todas as gravuras e todas as páginas, elas são impressas
com gravuras ligeiramente diferentes, em ordens ligeiramente diferentes, mais uma vez transformando os 40 exemplares desta pequena edição em exemplares únicos. MAP foi pensado em 2013, quando estive em Chicago, e foi a minha primeira proposta para o Brad Freeman enquanto estive em residência na Columbia College, mas por questões técnicas várias não nos foi possível produzir este mapa enquanto eu lá estive. Passou-se mais de um ano e eu voltei a pegar neste mapa, cor-de-rosa, cor de pele, e com um conjunto de palavras relacionadas com livros, com o corpo dos livros e com a estrutura dos livros, e são também palavras de amor, às vezes bastante ambivalentes. Ele é impresso de um lado e do outro e ele não tem um sentido de leitura inequívoco. Nós podemos ir rodando este mapa e este território que supostamente está aqui mapeado, ele pode ser lido na horizontal, ou na vertical, ou na frente, ou no verso. É propositadamente uma espécie de mapa sem coordenadas. Para MAP fiz uma edição especial com muito poucos exemplares, não dobrados, em que inseria um desenho original e diferente em cada um deles, e era uma pequena edição numerada que foi divulgado e vendido pela STET, pela Filipe Valadares. Na sequência de MAP e de uma série de experiências que havia feito nos anos anteriores sobre o questionar um objeto que é um múltiplo e um objeto que é único, pensei também que seria interessante fazer o mesmo exercício de recolha de palavras sobre o livro, sobre a relação com o livro, em português, e daí surgiu o caderno de português, que, tal como muitos dos outros livros, é impresso apenas de uma cor, num papel particularmente fino e que nos deixa entrever o que é que está no verso. Mas este livro tem esta particularidade, que é as folhas estarem fechadas. Ele tem uma encadernação japonesa, a sequência das folhas, das páginas, ela é diferente em todos os cadernos, e eu convido a pessoa que adquire e que detém este livro a decidir como é que vai apoderar-se desse livro. Se vai manter estas folhas fechadas e, portanto, só vai ter acesso a uma parte da leitura do caderno de português, e que assume que há uma parte deste livro que lhe fica vedado, e essa é uma decisão de cada leitor, ou se depois de conviver com o livro e de manusear o livro desta maneira, ele vai cortar as páginas, e o que acontece ao cortar das páginas é tudo se torna acessível, o livro literalmente fica com o dobro das páginas que tem, e este lado de uma sequência quase aleatória, não é totalmente, mas quase aleatória de texto, ela torna-se ainda mais evidente. E o que acontece também é que na grande maioria dos livros surgem 3 pequenos personagens que estão escondidos no meio das folhas. O caderno de português tem sido cozido à mão,
por mim, e tem também uma edição especial com uma pequena coleção de frases do Alberto Carneiro e do Henri Facyon sobre o desenho e o elogio da mão, respectivamente. São todos carimbados, assinados e datados à mão.